A gente conversa a partir de agora sobre os avanços e as novidades no atendimento médico como diferencial nos novos modelos de policlínica. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Davi Coelho. Ele é formado em administração de empresas, tem pós-graduação e trabalhou com marketing médico durante mais de 20 anos, com experiência em empresas, inclusive, multinacionais. E ele traz aqui uma proposta nova de policlínica. Davi, bom dia, bem-vindo à Band News FM. Obrigado obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Cacá, tudo bem? Eu que agradeço pela oportunidade. O fato de estar aqui realmente é muito importante para poder a questão da acessibilidade, né? Como é que essa policlínica, como é que uma policlínica pode oferecer novos modelos de atendimento? Porque o modelo que a gente conhece padrão, não só de uma policlínica, como de uma policlínica, não só de qualquer policlínica, né? A gente chega, paga consulta, é atendido, vai embora. Né? Não precisa ter plano de saúde para ser atendido na policlínica, desde que você pague. O que a gente pode trazer de novo nesse conceito de policlínica? O conceito de policlínica já existe há muitos anos, né? E inclusive é um conceito bem sedimentado, bem interessante, só que você tem que se diferenciar frente à concorrência e também frente às necessidades dos pacientes. A pandemia nos trouxe aí alguns modelos, entre eles a questão da telemedicina, e dentro de uma policlínica você consegue oferecer isso, né? Existem a possibilidade, o atendimento presencial, que é o modelo tradicional, que nem você falou, e o modelo semipresencial, que é bem interessante, que as pessoas perguntam bastante, como assim semipresencial? Com o modelo semipresencial, a gente traz o paciente, né, a trazer o paciente até a clínica, onde o paciente vai ter um ambiente climatizado, tecnologia, internet, tudo acessível e sem interferência externa. Então, só que o médico não vai estar presente ali. O médico pode estar em São Paulo, Belo Horizonte, no Sul, e a gente, dessa forma, pode-se oferecer diversas especialidades. Existem especialidades que são muito carentes, que é difícil você encontrar um profissional com um custo acessível. Um exemplo deles é um endocrinopediatra, um neuropediatra, são especialidades precisam bastante de atenção, porque os médicos, eles realmente se estudaram bastante, se especializaram, e isso tem um custo. Só que com a modernização a gente consegue diminuir isso aí para o paciente. E tem um modelo também de videochamada, que o paciente está na casa dele e o médico está no consultório dele. Então a gente consegue promover uma acessibilidade presencial, semipresencial ou teleconsulta. Isso é uma forma que trouxe bastante para essa questão da modernidade. E a pandemia trouxe isso para a gente. Isso em quantas especialidades médicas hoje? Hoje, na plataforma, tem mais de 20 especialidades médicas. Então, assim, neurologia, pediatra, neuropediatra, endocrinologia pediátrica, psicologia, cardiologia. Então, assim, são especialidades bem específicas, mas que é difícil, às vezes, você conseguir um atendimento. Inclusive, eu tenho uma filha que ela está em idade de ser acompanhada por um endocrinopediatra, né? E a gente sentiu uma dificuldade de encontrar um endocrinopediatra. Inclusive, nós temos o plano de saúde e não conseguimos porque ninguém atendia. Então, ela foi atendida pela endocrinopediatra da plataforma que nós temos, da Atende Já. Então, assim, é bem interessante. E outra coisa é assim, é baratear o custo. Eu ia te perguntar a questão do custo, exatamente. O que acontece? Eu estava até falando mais cedo aqui para o Cacá, nós atendemos um paciente de Pitbull. Se você colocar no custo, o paciente era um paciente carente, precisava de uma consulta com um reumatologista, ele teve que pagar um alternativo para chegar até aqui, R$35, a volta mais 35, mais o valor da consulta, mais exames e tudo mais. Então o que acontece? Se esse paciente tivesse sido atendido lá em Pitbull, ele não teria o custo de R$70 do transporte e os exames ele poderia fazer lá, porque a telemedicina promove realmente, você pode... a receita, os pedidos médicos tem a mesma validade digital, mesma validade do papel, entendeu? Só que o paciente, ele quer muito olhar olho no olho, né? O tete a tete. Mas, inclusive, a gente está tentando quebrar um pouco essa barreira, porque a gente quer trazer facilidade e acessibilidade. Então, a gente tem consulta a partir de R$50, né? Então, isso é muito acessível e a gente quer trazer acessibilidade mesmo. Recentemente eu estava vendo o preço de policlínica, vi uma consulta no cardiologista, 120, presencial.
acessível, é uma consulta acessível, a gente não pode negar, porque a gente tem que, realmente, o médico, para chegar até onde ele chegou, realmente ele estudou muito, ele fez uma residência, fez especialização, só que, infelizmente, foi de acordo com os dados da ANS, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Paraíba, ela está aí entre o terceiro ou quarto estado com menor adesão ao plano de saúde. E aí, outra observação que é interessante, que é o seguinte, João Pessoa, ela tem quase 1 milhão aí de habitantes, né? Vamos arredondar. Quando você olha as cidades que ficam a 100 quilômetros de João Pessoa, você tem mais da metade da população da Paraíba. Olha a importância de João Pessoa, né? Então, se você... João Pessoa, muitas cidades olham João Pessoa realmente como um polo de saúde, vêm consultar aqui, então... já que eles vêm, vamos trazer acessibilidade. E em alguns casos não precisava nem vir, era só fazer uma videochamada que conseguiria. A gente sabe que promover acessibilidade à saúde não é coisa fácil. Tem uma série de desafios, uma série de dificuldades. Qual tem sido a maior dificuldade, qual tem sido o maior desafio nesse processo, Davi? Maior dificuldade, maior desafio é justamente você reconhecer que a especialidade médica, que o médico teve todo um custo, né? E você convencer dos médicos, convencer realmente de que ele pode realmente conseguir ajudar mais gente, né? Inclusive, não tirando dele, muito pelo contrário. Ele merece, o médico merece muito. Mas é você ajustar os custos do médico, de aluguel, de todas as licenças que tem que tirar, né, para você abrir uma policlínica. Quando você junta tudo isso e você não tem muito incentivo também. Nós vamos falar aqui de incentivo, né, do governo, a prefeitura, o governo do estado, eles não incentivam tanto você abrir novos negócios aqui. Principalmente nessa área de policlínica nós tivemos algumas dificuldades, mas já passaram, e quando você ajustar todos os custos para promover isso, e o paciente entender que nem sempre o mais barato não é o que presta. Não que não presta, né? Não é porque é barato que não presta, muito pelo contrário. Às vezes a gente ajustou a qualidade de forma para poder entregar para o paciente. E vamos lá, essa plataforma que você está trazendo aqui para Paraíba, como é que funciona o atendimento a partir, desde o agendamento até a consulta, o exame, como é todo o processo, como é que funciona? Eu gosto de falar através de casos, né? De história. Na véspera do São João, teve ponto facultativo, né, no governo. De 23. E nós resolvemos abrimos, e a policlínica aqui no centro atende já, e o centro estava morto praticamente, mas resolvemos abrir. Tinha uma mãe com um menino de 5 anos, todo empolado, precisando de um atendimento pediátrico. Ela ligou para algumas policlínicas, não tinha pediatra, e aí também teve a questão do custo, ela ligou para a gente falou assim, a gente consegue te atender agora, através de uma videochamada, numa chamada de urgência, que para clínico geral e para pediatra a gente consegue fazer isso daí. Então, foi lá o paciente, nem parecia que estava doente, 5 anos, estava pipocando na clínica. Chegou lá, abrimos o computador, a mãe foi conversando com a médica pediu algumas fotos das regiões onde estavam as feridas, a médica olhou, fantástico, perfeita imagem. Simplesmente fez uma prescrição do antibiótico, mandou essa prescrição através de WhatsApp, aí nós imprimimos, o paciente saiu, foi comprar medicamento. Depois de uma semana, tem direito a retorno, é interessante também, que as consultas de videochamadas também têm direito a retorno. Depois de uma semana o paciente está bom, perguntamos se ele queria fazer o retorno, não precisava, que já estava seco praticamente. Então, funciona assim, o paciente liga, a gente faz todo o agendamento normal, ou se for de urgência, chega lá, já é atendido normalmente. Nós temos médicos à disposição no Brasil inteiro, de pediatria e clínica médica. Então, assim, essa é a história para falar como é que é. O paciente liga, agenda, a gente tem um dia específico, não é muito diferente de uma consulta normal. Tá. Só que aí, se o paciente quer ser atendido em casa, a gente envia o link. Se o paciente quer ser atendido na clínica, a gente recebe esse paciente. Então, é bem interessante. Agora, nós também temos atendimento presencial, tá? Que também a gente não deixa esse paciente que gosta do tete a tete ali. A gente atende todo mundo. Agora, uma coisa que é interessante, um ponto aqui, que
a maioria das nossas consultas que nós conseguimos através de videochamada, teleconsulta, são pessoas de fora de Brasília, de fora de João Pessoa. Pessoas que saíram dos seus estados... Você fez um ato automático aqui, porque você é de Brasília, né? Você é de Brasília. Na verdade... Você é aqui há quanto tempo já? Na verdade, eu nasci em Brasília, mas eu sou de João Pessoa, porque eu estou em João Pessoa, eu sou de João Pessoa. Tá, mas você tá aqui há quanto tempo? Há 7 meses só. 7 meses, você ainda tá acostumado com Brasília, ainda tá... João Pessoa, vamos lá. Então, o que acontece? As pessoas que nos procuram e que aceitam a videochamada, elas geralmente não são de João Pessoa. São pessoas que vieram de outros estados, estão morando em João Pessoa, né? E aí estão aceitam a videochamada sem problema nenhum. Isso permite que você atenda pessoas de todo o Brasil. De todo por o Brasil, videochamada. Por videochamada. Qualquer especialidade pode ser atendida por videochamada? O que acontece? Medicina do trabalho não pode, né? E tem algumas especialidades que são bem específicas. Por exemplo, a endocrinologia você pode, só que se o paciente precisar de um receituário, qualquer, na verdade, especialidade, que o paciente precisar de um receituário amarelo, que é aquele que é usado para pacientes que têm DTH, né? Que é uma receita específica, ou um receituário azul, o famoso medicamento controlado. Mas tem um controlado que é o branco, o receituário branco carbonado, que é o tipo C. Esse, o médico está lá em João Pessoa, está lá no sul, ele envia via plataforma, tem uma plataforma chamada Memed, e tem outras também, ele envia, você imprime e você pode comprar em qualquer farmácia do Brasil inteiro. Isso tem validade no Brasil inteiro durante 30 dias a receita. Então, mas receituário branco, receituário azul, tipo B, B2 e receituário amarelo não é permitido. Não pode ser feito através de videochamada. Porque para você conseguir esse receituário é só através da vigilância local. Entendi. Agora, dentro dessa plataforma que você está trazendo, além das consultas, além dos exames, há algum outro benefício que o paciente tem acesso? Na plataforma, é uma consulta normal. Então, você não tem... O benefício é realmente esse. Não se deslocar, ou o paciente ter, se ele for fazer na clínica, ter toda uma acessibilidade da gente... O que acontece? Às vezes, o cardiologista está em São Paulo e ele precisa medir a pressão do paciente. Como é que ele vai fazer isso, né? Então, tem técnico de enfermagem que está ali para atender o paciente, para medir a pressão, medir a oxigenação, né? Tem um oxímetro. Também tem essa questão da assistência também, que é bem interessante, né? O diferencial, então, de vocês é exatamente o seguinte: graças à telemedicina, diminuir ao máximo possível o tempo de espera de quem procura uma policlínica. Porque normalmente você chega numa policlínica, você precisa chegar, o atendimento começa às 6 ou às 7, né? Não sei o caso de vocês, você vai dizer isso já. Mas, por exemplo, às vezes o atendimento começa às 6, às 7, o cara tem que chegar mais cedo para poder ser o primeiro na fila, tem uma fila gigantesca porque só atende presencial. E você tem essa vantagem em relação aos outros formatos, que é justamente a telemedicina, que você pode atender com um médico que esteja no Rio Grande do Sul, ou no Acre, ou no Amazonas, ou onde quer que ele esteja. É interessante você ter comentado isso, porque é o seguinte, já teve caso lá, eu tenho 6 consultórios. Então já teve caso que eu tinha 2 consultórios com médicos presenciais e um consultório com uma videochamada, a paciente estava lá, entendeu? Então estava sendo um reumatologia, estava sendo um dermato, um clínico, sendo atendendo pacientes deles, e no outro consultório era uma pediatra de outro estado atendendo ali uma mãe com a criança. Então, olha que interessante. Agora, você estava falando de esperar também muitas horas, né? Nós percebemos também, e aí fica isso não é só em João Pessoa, tá? Isso é no Brasil inteiro. As pessoas faltam as agendas consultas. E não vão. Não vão e nem avisa que não vai. Por mais que você tenta fazer uma confirmação, as pessoas não avisam. Então isso é cultural, isso é do Brasil, do brasileiro. Nós temos conhecidos da Itália, né, que são médicos aí também, e eles falam que na Itália raramente isso acontece. Então é culturalmente aqui. Então, por isso que quando eu vim me consultar pela primeira vez aqui em João Pessoa, era ordem de chegada. E eu cheguei lá 8 horas da manhã, já tinha 3 pacientes esperando. Caramba. A clínica não estava nem aberta.
E era um ortopedista. E, então, o que nós fizemos também na policlínica, na Atende Já? Colocamos horário marcado. Então, se você marcar para as 14 horas... Você vai ser atendido às 14 horas? Às 14... Pode... A medicina não é uma matemática, certo. Não é uma ciência exata, né? Pode atrasar um pouco, mas é pouco, entendeu? Então, ou pode até antecipar também. Uma margem de 10, 15 minutos. Por aí. Então, assim, a gente tá tentando, porque a questão de... Teve paciente que eu marquei para 14h30, ele chegou 1h30. Chegou 13h30. O paciente que das 13h30 não veio, você pôde antecipar. Não, o que aconteceu? Ele chegou antes porque ele pensou que era a ordem de chegada. Tá. Entendeu? Porque aqui acontece muito. Acontece muito. Não, então eu falei, não, senhor, mas o que acontece? Se a médica chega um pouco mais cedo, a gente encaixa o senhor. E foi o que aconteceu. A médica chegou mais cedo, já atendeu o paciente e não foi atrasando a sequência, né? Então a gente tenta colocar o máximo possível por ordem, por chamada, horário marcado, tudo direitinho. Porque pensa assim, Cacá, se você tem uma consulta às 11 horas da manhã, você já sabe que 11 horas da manhã você tem uma consulta marcada. Pô, dá para você levar seu filho no colégio, dá para você fazer uma compra. Dá para fazer até o almoço. Você não para um dia inteiro para... Então você aproveita a hora do intervalo do expediente, a hora do almoço, só sai um pouquinho mais cedo pro almoço, eu volto um pouco mais cedo, vou resolver. E aí você precisa de programa, você não perde tempo. Então isso é muito importante. É isso que a gente vem trazendo, porque isso em Brasília, raramente, aí que é o que eu conheço mais em Brasília, raramente você tem ordem de chegada. É horário marcado. Então vamos lá, então vamos passar para o nosso ouvinte como é que eles vão entrar em contato com você, como é que se acessa essa plataforma. Vamos lá, Davi. Pode entrar em contato através do WhatsApp, né? 83-3340-0640 ou... 83-3340-0640. 83-3340-0640. WhatsApp. WhatsApp e telefone também. E telefone. Tá. Tem o nosso Instagram, @atendejá João Pessoa. Né? E aí, o que acontece? Eu vou tomar liberdade aqui, Cacá, que aproveitar a sua audiência, a audiência da Band News FM Manaíra. Eu divulguei para a galera de Brasília para poder dar um auê aí de Brasília, da família, botei no grupo da família, da faculdade, da pós e tudo mais. E é o seguinte, eu quero mandar um abraço pro Gilson, que é fãzaço de vocês, tá? Que já teve aqui alguma vez, que é funcionário meu lá. O Gilson? Quero mandar um abraço pra ele, quero mandar um abraço pra... O Gilson Vinícius, não? O Gilson Vinícius, esse aí mesmo. Rapaz, olha aí, ó, o Gilson, nosso ouvinte. Gilson fez aniversário e fez uma festa com o tema da Band News, pra você ter noção. Cara, eu achei top. Ele mandou pra mim, né, e ele falou, Davi, eu vou lá na Band News receber um presente que eu ganhei. Eu falei, posso ir lá? Eu falei, cara, claro, meu irmão. Né, ele tava no meio do expediente, eu falei, claro, vai lá e tudo mais. Tira aquela foto, né, aí ele tirou e mandou. Então, pra quem tá escutando pela rádio ou tá vendo pelo YouTube, para as primeiras 100 pessoas, hoje ainda, que mandar mensagem ou ligar lá para a clínica, 83-3340-0640, eu vou dar 30% de desconto em consultas e exames, seja no modo presencial, semipresencial, teleconsulta. Pode ligar lá e mandar sua mensagem. Fala que... só que tem um porém, hein? Fala que você me escutou aqui, na Band News FM e não esquece de se inscrever no canal, hein? Vamos lá então, 383 é o WhatsApp, 3340-0640, eu já decorei. 83-3340-0640 e aí você pode agendar o seu atendimento. De que horas a que horas? De segunda a sexta-feira, de 8 às 18 e aos sábados, de 8 às 12 horas. Muito bem, conversei, portanto, com o Davi Coelho, administrador, pós-graduado em gerenciamento de projetos e trabalhou com marketing médico durante vários anos. Está chegando aqui na Paraíba com a nova plataforma aí de atendimento de policlínica. Obrigado, Davi, um abraço para você, sucesso. Obrigado, Cacá, um abraço, obrigado a todos vocês. 10